O empresário se apaixona pela inocente virgem que esconde um segredo revelador para o amor. Rafael era o tipo de homem que iluminava uma sala apenas com seu sorriso. Empresário de sucesso em balneário vibrante do Brasil, onde as pessoas dançam sob as estrelas e o sol nunca parece se pôr completamente. Ele se movia entre reuniões e festas, sempre cercado por admiradores. Conhecido por sua ética impecável e visão ousada, Rafael tinha tudo para ser feliz, até que um encontro inesperado mudaria sua vida. Era uma noite quente de verão quando ele a viu pela primeira vez. Clara, com seus longos cabelos dourados e olhos que refletiam a luz da lua, estava em uma pequena loja de artesanato na praia. Seu jeito tímido e seu sorriso ingênuo prenderam a atenção de Rafael instantaneamente. Mas havia algo mais, um ar de mistério que a cercava e o fez sentir um frio na barriga. Clara parecia ter uma vida perfeita, e ele, um homem bem-sucedido, mal sabia que por trás daquela fachada radiana. Ele não sabia, mas aqueles eram chamados de sua família, um império criminoso que ameaçava tudo o que ele havia construído com tanto esforço. Com cada risada compartilhada sob a luz do crepúsculo, Clara se dividia entre seu amor por Rafael e a lealdade a um legado obscuro. À medida que os dias passavam, a paixão entre eles florescia. Rafael não se importava com o passado dela. Ele queria um futuro ao lado dela. Mas conforme o evento de gala se aproximava, ele começou a pressentir que havia algo errado. Olhares furtivos, murmúrios ao seu redor e a crescente distância de Clara começaram a criar um nó na garganta dele. Os amigos sussurravam encantos que a família dela era envolvida em atividades suspeitas. E enquanto a celebração se aproximava, a sombra de um rival implacável da família de Clara se movia nas sombras, com planos de explorar a vulnerabilidade dela. Na noite do evento, enquanto os convidados dançavam sob luzes brilhantes, um grito repentino ecoou no salão. O coração, ele sentiu que seu mundo estava prestes a desmoronar. O que deveria ser uma noite de celebração se transformou em um campo de batalha emocional. Quando a verdade chocante finalmente veio à tona, todos os sorrisos se apagaram e a festa se tornou um cenário de traços de desespero. Com as apostas elevadas, Rafael se viu perante uma escolha crucial. Ele poderia lutar pelo amor que sentiam um pelo outro ou ver sua história se desfazer como um castelo de cartas. Arrastado para o abismo da traição e crime, Clara o olhou, um olhar apreensivo, cheia de dúvidas. Seria possível o amor superar os obstáculos que se aproximavam? As incertezas pairavam no ar. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vê. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar era palpável. Rafael encarava Clara, a mente a 1000 por hora. Ele precisava entender o que estava acontecendo. O grito ainda ecoava em seus ouvidos quando um novo som cortou o silêncio. O barulho de um vidro se quebrando. Olhando em direção ao palco, ele viu alguém empurrando uma mesa, um copo voando em sua direção. Em um momento de distração, Rafael desviou, mas não da sua própria destruição. Clara tremia agora, com as mãos apertadas nos braços, a expressão de horror no rosto, como se ela própria tivesse sido atingida por aquele grito. Era como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés.
Rafael queria correr até ela, protegê-la, mas havia algo entre eles, uma barreira invisível de segredos que ele ainda não compreendia. E foi ali, sob as luzes piscantes de uma noite que deveria ser mágica, que tudo desmoronou. Um homem alto de terno escuro surgiu na multidão. A presença dele era como uma sombra que cobria tudo ao redor. Ele olhou diretamente para Clara e o sorriso sutil que ela tinha desapareceu. O olhar dele era de arrogância, e aquilo fez o estômago de Rafael revirar. Era como se ele soubesse de tudo. Mas como? Antes que Rafael pudesse questionar, o homem avançou em direção a Clara. Sua voz baixa e cortante como vidro quebrado. "Você não deveria estar aqui", ele disse. E as palavras ressoaram mais alto do que o barulho da música. Clara recuou, as lágrimas refletindo as luzes da festa. Rafael deu um passo à frente, o coração disparado. "Quem é você?" ele perguntou, a voz firme, mesmo que a dúvida o consumisse por dentro. O estranho apenas riu. "Acaso não sabe? Eu sou o tio dela, e hoje é o dia em que você realmente vai conhecer sua namorada." Rafael congelou. Tudo o que ele pensava que sabia desmoronou. Clara, uma mulher simples e inocente? O que mais ela escondia? E enquanto ele lutava para entender, aquele homem puxou o celular do bolso. Ele mostrou uma foto. Uma imagem congelada que fez o sangue de Rafael ferver. Clara e ele, mas não sozinhos. Havia armas. Uma sala cheia de pessoas que pareciam perigosas. E ao centro, um símbolo que Rafael reconheceu instantaneamente. Essa é a verdadeira Clara, com um sorriso cruel. E você, Rafael, é apenas uma peça do nosso jogo. Diante dele, Clara parecia perder a cor. "Não, você não entende!" Ela gritou, mas as palavras dela se perderam entre o tumulto da festa. Rafael estava em choque, o nó na garganta quase o sufocando. Ele não queria acreditar naquilo. Não queria que a imagem de Clara, sua doce Clara, se tornasse uma ilusão. Foi então que o homem avançou mais um passo, olhando diretamente para Rafael. "E eu espero que você não a ame. Porque se você continuar nesse caminho, pode se machucar. E não será só ela que sofrerá as consequências." As palavras dele ressoaram no ar, carregadas de uma ameaça silenciosa e poderosa. O rosto de Rafael palpitava de raiva. Mas ele sentiu um frio correr pela espinha. Um misto de amor desesperado por Clara e um medo aterrador do que estava por vir. Fez seu pulmão se encher de angústia. Não só sua vida estava em risco, os olhos dela estavam fixos nele, cheios de uma dor que só ele poderia compreender. A música parou. O silêncio tomou conta do salão como uma cortina pesada. Rafael olhou para Clara, seus olhos suplicantes, e todos os sussurros e olhares ao redor se tornaram impossíveis de ignorar. Havia mais nessa conexão do que ele poderia calcular. O que ela realmente era? O que ele realmente queria saber sobre essa mulher? Quando os olhos deles finalmente se encontraram, o que cada um estava disposto a sacrificar se tornou a única questão que importava. E assim, enquanto a tensão pairava no ar, a pergunta final ecoou nas mentes de todos. Até onde você iria pelo amor? A música parou. O silêncio tomou conta do salão como uma cortina pesada. Rafael olhou para Clara, seus olhos suplicantes, e todos os sussurros e olhares ao redor se tornaram impossíveis de ignorar. Havia mais nessa conexão do que ele poderia calcular.
o que ela realmente era. O que ele realmente queria saber sobre essa mulher. Quando os olhos deles finalmente se encontraram, o que cada um estava disposto a sacrificar se tornou a única questão que importava. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma explosão ensurdecedora cortou a tensão como uma faca quente. O chão tremia sob os pés. As luzes piscaram e o pânico se espalhou pela sala como um incêndio. Todo mundo começou a gritar e a correr, mas a mente de Rafael ficou paralisada. Ele olhou em direção à entrada, onde uma fumaça densa começou a invadir o ambiente, engolindo tudo ao seu redor. "Clara!" gritou ele, mas a voz dele se perdeu no caos. A visão turva, os rostos evitavam o contato. Rafael sentiu seu coração desacelerar enquanto buscava por ela. Ele avistou Clara aos fundos, seu rosto branco e os olhos arregalados. Tinha uma aparência de quem estava prestes a desmaiar, e então, como se o tempo estivesse desacelerando, o homem alto de terno escuro que havia confrontado Rafael momentos antes disparou na direção de Clara. Meteu a mão no bolso e, com um movimento brusco, puxou algo brilhante, a lâmina de uma faca, refletindo as luzes da festa. Rafael não pensou, apenas agiu. Seguiu em direção a ela como um instinto. Mas, no fundo, uma parte dele sabia que não era só a vida de Clara que estava em jogo, mas tudo que ele conhecia. "Por favor, não!" bradou ele. Mas não havia tempo. O homem se aproximou de Clara rapidamente, e antes que Rafael pudesse chegar, tudo mudou novamente. Um estrondo ensurdecedor ecoou pela festa. Alguém tinha disparado uma arma. O som cortante penetrou a multidão, e os gritos ficaram ainda mais altos. Clara olhou para o homem, e num ato de puro desespero, fez algo que ninguém esperava. Empurrou o homem e se lançou na frente dele. "Não, não, não!" O coração de Rafael disparou, enquanto a cena se desenrolava. O homem foi pego de surpresa, e o golpe de Clara retirou o controle de suas ações. Mas ele não caiu. Ao contrário, virou-se para ela com uma fúria renovada. O olhar dele era de pura traição, de um homem que tinha certeza de que nunca seria enganado. Foi nesse instante que tudo se tornou ainda mais confuso. Clara puxou uma pequena arma que estava escondida. Rafael ficou paralisado, o estômago revirando. "Você é uma agente dupla", ele murmurou. Mas Clara não olhou para ele. Estava focada no homem, uma determinação no olhar que ele nunca tinha visto. "Saia do meu caminho!" Clara gritou. E a disparidade na voz dela era de alguém que tinha enfrentado esse tipo de situação mais de uma vez. O que antes parecia uma mulher ingênua, agora revelava uma faceta sombria e calculista. O homem de terno escuro hesitou, e nesse breve momento de distração, Clara se posicionou. "Você não sabe com quem está lidando", o homem respondeu, mas a confiança dele começou a escorregar. A verdade estava lá, exposta como um mistério que não deveria ser revelado. Rafael estava em choque, a mente girando. O que mais Clara escondia? O cenário era um caos total, tiros ecoando e gritos de terror misturados à confusão. Clara, com a arma em mãos, olhou para Rafael e, num instante, todo o amor que ele sentia se transformou em um frenesi de emoções. Medo, confusão, admiração. O que mais ele não sabia sobre ela? Cada palavra que saía da boca dela poderia ser uma mentira, uma armação em um jogo de poder. "Clara!"
Ele gritou, mas mais uma vez a situação parecia fora de controle. O homem se preparava para atacar e o olhar dela se iluminou em determinação. Era hora de agir. Rafael viu seu mundo desmoronar e a pergunta ecoou em sua mente: até onde você iria pelo amor? As escolhas de Clara não eram apenas desconhecidas. Agora eram perigosas. Rafael deveria se aferrar ao amor ou se afastar da verdade? Antes que pudesse decidir, um tiro ecoou novamente no salão e a cena se tornaria mais aterrorizante. O que aconteceria a seguir? A história estava longe de terminar. Clara ainda estava com a arma em mãos, a respiração acelerada e o olhar fixo no homem. O caos ao redor desapareceu, como se todos os sons se transformassem em um eco distante. Estava em jogo não apenas suas vidas, mas tudo que haviam construído juntos em tão pouco tempo. Ela estava lhe dando uma janela para a verdade, mas, ao mesmo tempo, a barreira entre eles só aumentava. Rafael lutava contra a confusão, um turbilhão de emoções. Clara era a mulher com quem ele sonhava, mas agora cada sorriso poderia ser uma máscara. E quando o homem de terno escuro ponderou, um flash de raiva cruzou seu rosto. Essa não é a Clara que você pensa que conhece, ele disse com uma voz grossa, cheia de desprezo. E então aconteceu. O relógio pareceu parar. Clara pressionou o gatilho, mas não contra o homem. Um caco de vidro cortou a boca do cano. E, no lugar de um disparo, um grito emergiu. O homem caiu no chão. Ela havia disparado em própria direção, acertando um balão de gás que atravessava o salão. Uma explosão de cor e fumaça a empurrou para trás, e a flama explodiu, engolfando tudo em sua proximidade. Rafael agarrou Clara, puxando-a para longe, mas observando enquanto a fumaça preto-azulada se espalhava pela festa como um fantasma. A multidão em pânico começou a correr, o chão coberto de vidro. Ele sentiu seu coração pulsar violentamente, a adrenalina sangrando entre o medo e o desejo desesperado de protegê-la. "O que você fez?" murmurou, a voz trêmula. O manto da fumaça parecia refletir a confusão em sua mente. Mas Clara, em meio ao caos, olhou para ele. O brilho em seus olhos era intenso, mas o tremor em suas mãos mostrava que ela também estava fervendo por dentro. "Rafael, me escute. Não sou quem você mais pensa. Meu nome não é Clara." A revelação caiu como um golpe, e a mente de Rafael não processou de imediato. Ela nem era Clara? Quem era ela de verdade? A multidão corria, mas eles estavam paralisados, encarando um ao outro. "Eu sou Lúcia", disse ela, e a voz carregava um peso que Rafael não conseguia compreender. "Fui enviada para te proteger, e não posso permitir que você se machuque por causa da minha família." Os olhos dele se arregalaram. "Proteger? Da sua família? Você está falando do império criminoso?" O choque misturou-se à raiva. Ele havia se apaixonado por uma mulher que não existia. A própria estrutura do que eles construíram tinha sido um labirinto de mentiras. Ele se sentia perdido. O homem se levantou, a fúria em seu rosto refletia uma verdade não revelada. "Você acha que pode escapar, Lúcia? Nunca será livre." As palavras cravaram na mente de Rafael como veneno. A ideia de que toda conexão, toda paixão poderia ter sido uma jogada em um jogo maior, um peão em um tabuleiro, lhe deixava com o estômago revirado. "O que você quer dizer com isso?" perguntou, a voz mais forte, mais determinada. A fúria parecia envolvê-lo. A imagem de Clara se dissipava, e agora ele tinha que enfrentar a verdade brutal diante dele. O homem lançou um olhar exausto.
como se soubesse que tudo estava se perdendo. Então ele sorriu, um sorriso que escondia um aviso. Apenas espere. O que vem a seguir vai ser muito mais do que você pode imaginar. E nesse momento, uma nova onda de pânico teve início. Claras não eram apenas armas e segredos, eram laços que cortavam. E em meio a tudo isso, Rafael entendeu. O amor dele poderia muito bem se transformar em uma armadilha mortal. Enquanto os outros corriam, ele ficou ali, paralisado, questionando tudo o que sempre soube. E a pergunta não era apenas de sobrevivência. Até onde ele iria por amor? A lâmina de um novo desafio cortou suas esperanças, e um eco se formou em sua mente. O que Lúcia realmente esconde? E a busca por essa resposta se tornaria a luta de suas vidas. O relógio pareceu parar. Clara! Agora a Lúcia encarava Rafael, e o homem de terno escuro estava prestes a atacar. Você não pode escapar, Lúcia! Gritou ele. Mas Rafael estava mais preocupado com o que havia se tornado a mulher que ele amava. A adrenalina pulsava, e as chamas da explosão ainda iluminavam o caos ao redor. A fumaça carregava um cheiro de queimado e medo. Rafael, escute! Lúcia repetiu, e havia urgência em sua voz que ele não podia ignorar. Você precisa confiar em mim. Mas em quem ele podia confiar agora? Ela era uma agente secreta? Um peão de um jogo maior? A mente dele estava uma tempestade. No entanto, antes que ele pudesse responder, o homem se restabeleceu e se preparou para atacar. O instinto de Rafael disparou. Ele se lançou à frente de Lúcia. Você não vai tocá-la! Gritou, e naquele momento, a força de sua proteção se misturou ao pânico que já dominava a sala. E então, tudo escureceu. Uma fumaça densa os envolveu, quase como um manto. O chão tremeu novamente e Rafael ouviu um barulho ensurdecedor. Algo começou a colidir e um grito cortou o ar, não de pânico, mas de reconhecimento. Ele olhou em volta e viu uma figura familiar emergindo das sombras da fumaça. Era a irmã de Lúcia, Ana, uma jovem que ele conhecia por fotos, mas nunca tinha visto ao vivo. Ana? O nome escapou de seus lábios como um sussurro. O rosto de Lúcia se contorceu em horror. O que você está fazendo aqui? Ana parecia ferida, com um corte no braço, mas ainda assim firme. Olhou para o homem de terno com uma mistura de desprezo e determinação. Eu vim trazer a verdade. Não, você não entende. Lúcia gritou. Mas Rafael estava hipnotizado. Ana foi até o homem. E a interação deles revelava um passado sombrio. Rafael sentiu uma onda de fraqueza enquanto a revelação pesava em seu peito. Lúcia é a última da linha? Ana continuou com os olhos cheios de lágrimas. A última da nossa família! E eles precisam dela para finalizarem o que começaram. As palavras dela eram veneno, cortando o ar tenso. Aterrorizado, Rafael olhou para Lúcia. O que está acontecendo? Ele mal conseguiu respirar. A verdade que se desdobrava não era apenas uma questão de amor, mas a revelação de que ele estava sendo puxado para um abismo que não compreendia. O homem de terno sorriu, satisfeito. Vocês realmente achavam que era tão simples? Ele disse, rindo como se tudo fosse uma piada. Lúcia, você foi blindada a vida inteira. Não teve ideia do que seus pais realmente faziam. Mas eles são os verdadeiros poderosos e agora estão mortos. As palavras dele eram lâminas afiadas, cortando a última de suas esperanças. Rafael estava em choque. No que você está se metendo, Lúcia? A pergunta escapuliu,
antes que ele pudesse pensar nas consequências. Mas Lúcia olhou para ele, a dor esmagando seu coração. Eu não sabia. Eu não queria isto. Ela era um quebra-cabeça, e agora tudo estava se desintegrando diante dele. Enquanto a tensão aumentava, Ana gritou: "Você precisa escolher, Lúcia. O que você vai fazer agora?" E nesse momento, a sala tornou-se um campo de batalha emocional. Rafael percebeu que as vidas deles estavam entrelaçadas, não por amor, mas por um legado de crime que eles nunca escolheram. O homem se aproximou, alinhando-se com a irmã de Lúcia, como se formassem um par. A respiração de Rafael se intensificou. Lúcia tinha uma decisão a tomar. Seria leal à sua verdadeira natureza ou lutaria pelo amor que sentia por ele? E enquanto as chamas da incerteza crepitavam ao redor deles, a pergunta ecoou na mente de Rafael: até onde ele iria pelo amor, agora que a verdade afligia o que havia construído? A continuidade da história se desenhava à sua frente, e a resposta parecia tão distante quanto a própria liberdade. O relógio parecia parar. Clara, agora Lúcia, encarava Rafael, e o homem de terno escuro estava prestes a atacar. "Você não pode escapar, Lúcia!" gritou ele. Mas Rafael estava mais preocupado com o que havia se tornado a mulher que ele amava. A adrenalina pulsava, e as chamas da explosão ainda iluminavam o caos ao redor. A fumaça carregava um cheiro de queimado e medo. "Rafael, escute!" Lúcia repetiu, e havia uma urgência em sua voz que ele não podia ignorar. "Você precisa confiar em mim." Mas em quem ele podia confiar agora? Ela era uma agente secreta? Um peão de um jogo maior? A mente dele estava uma tempestade. Antes que pudesse responder, o homem se restabeleceu e se preparou para atacar. O instinto de Rafael disparou. Ele se lançou à frente de Lúcia. "Você não vai tocá-la!" gritou. E naquele momento, a força de sua proteção se misturou ao pânico que já dominava a sala. Mas então, de repente, um som estrondoso cortou o ar, como se o próprio edifício estivesse se quebrando. Uma explosão a poucos metros de lá fez as luzes piscarem e os corpos caírem. Rafael não teve tempo de pensar. Ele agarrou Lúcia e a puxou para o chão. Tudo girou em torno deles. A fumaça se espessava e o grito dos convidados mesclava-se à sirene distante, anunciando uma tragédia. Lúcia estava pálida, horrorizada. Ela se virou para Rafael e suas palavras tremiam. Eles não devem saber que estou aqui." A expressão dela mostrava uma mistura de medo e determinação. Mas o choque na mente de Rafael só aumentava. O que estava acontecendo? Ana, a irmã de Lúcia, havia se afastado para cobrir os dois. "Temos que sair daqui!" Sua voz cortou a confusão. Mas enquanto eles tentavam se movimentar, algo mais profundo estava acontecendo. Um brilho nas mãos do homem de terno escuro chamou a atenção de Rafael. Era um dispositivo, e ele estava prestes a ativá-lo. "Não, pare!" Rafael gritou, e num movimento desesperado, correu em direção ao homem. Mas a explosão não foi a única surpresa daquela noite. Com um gesto, o homem ativou o dispositivo. Instantaneamente, a sala se iluminou com uma luz ofuscante. E quando a fumaça se dissipou, o que Rafael viu o deixou em choque. Não era uma simples festa que estava acontecendo, mas uma armadilha elaborada. Nas paredes, imagens estavam projetadas. Fotos de pessoas influentes, autoridades e, entre elas, um documento que mostrava que Rafael era o verdadeiro alvo de tudo aquilo. "Ele sabe tudo sobre você, Rafael", disse Lúcia, a voz dela tremendo. "Isso não é apenas sobre mim, é sobre você." De repente, o chão se abriu sob eles.
E Rafael percebeu que estavam no meio de um esquema muito maior. As revelações que se desdobravam estavam além de tudo que ele tinha conhecido. Cada alegre lembrança que tinha de Lúcia agora era uma cortina de fumaça. O homem sorriu, um brilho maligno nos olhos. Você pensou que estava seguro, não é? Mas agora sabe a verdade. Você é parte disso. Sempre foi. Rafael olhou para Lúcia e o aperto no peito se intensificou. A confiança se esvaía. O que você me escondeu? Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. Era tudo uma armadilha? Seu amor era uma parte do plano? Não, eu não sabia de nada. O tom desesperado dela ecoou, mas a dúvida ainda pousava como uma sombra entre eles. E quando Rafael olhou novamente para o homem, a verdade, se espalhando como um câncer em sua alma, começou a fazer sentido. Tudo o que havia construído, os laços formados, estavam entrelaçados com segredos que ele nunca imaginou. Lúcia foi puxada para o lado, e Rafael sentiu um nó na garganta. Estava tudo planejado. A festa, o romance, até você, Rafael, disse o homem de terno, a crueldade em seu tom intensificando a dor. E agora é sua escolha. Junte-se a nós, ou seja eliminado. A sala girou ao seu redor. A revelação o deixava tonto. Ele era apenas um peão em um jogo imenso, e agora as peças estavam caindo. O que Rafael deveria fazer? Deveria lutar por Lúcia, pela verdade, ou pela própria vida? Naquele momento, uma nova onda de pânico tomou conta dele. E enquanto a tensão se intensificava, uma pergunta ressoou em sua mente. Ele poderia confiar na mulher por quem se apaixonou? A bola exposta em meio a um mundo de mentiras? O futuro deles parecia incerto, pendendo entre escolhas impossíveis e verdades que despedaçavam o que restava de suas vidas. A fumaça ainda dançava ao redor, mas o maior peso estava em seus corações. O amor poderia vencer? Ou tudo isso era um jogo de cartas para ser jogado com a força e a traição? E enquanto cada segundo se arrastava, a resposta se tornava ainda mais esquiva. A sala estava em caos. O grito do homem de terno ainda ecoava, e Rafael podia sentir o coração batendo como um tambor ensurdecedor. A revelação de Lúcia, sua Clara, despedaçou o que restava de sua realidade. O homem sorria, o olhar de desprezo firme. Ele definitivamente tinha o controle. Mas antes que Rafael pudesse reagir, algo surpreendente aconteceu. Um estrondo semelhante ao de um trovão reverberou na sala, fazendo todo mundo congelar. As luzes piscavam freneticamente, enquanto um grupo encapuzado invadia a festa, armados e prontos para a ação. Um deles, com uma máscara branca brilhante, avançou diretamente na direção do homem de terno, e uma onda de choque percorreu a multidão. A missão mudou. A voz do intruso era poderosa, quase reverberante. O homem de terno, que antes estava tão seguro, recuou imediatamente. "Espera, o que você está fazendo aqui?" Uma fraqueza súbita percorria seu semblante, e Rafael percebeu que até mesmo os mais poderosos tinham seus calcanhares de Aquiles. Lúcia, que parecia ter perdido qualquer controle da situação, girou em direção a Rafael, os olhos arregalados. O que está acontecendo? Mas antes que pudesse entender a resposta, os novos intrusos dispararam. Um turbilhão de ação e gritos explodiu ao redor. Rafael agarrou Lúcia. "Precisamos sair!" Ele puxou-a consigo, mas uma série de tiros fez a multidão entrar em frenesi. Cristais de vidro quebraram, e o som parecia uma sirene aguda em meio ao horror. Ele se virou para Lúcia, e o medo a tornava ainda mais bonita, ainda mais vulnerável. "Rafael, eu
Ela começou a falar, mas um novo grito fez com que seus olhos se encontrassem com outra direção. Uma mulher com cabelo curto e olhos aflitos estava sendo segurada por um dos homens mascarados. Ana! O nome escapuliu de seus lábios, e um nó se formou na garganta dele. Ana, a irmã de Lúcia, estava em perigo. A mulher que ele achava que era apenas uma figura qualquer na história, agora se tornava vital. Deixa ir! Rafael gritou, o pânico pesando em seu tom. A emoção estava quase insuportável. O homem de terno olhou por cima dos ombros, como se estivesse avaliando suas opções. Você não sabe o que está acontecendo aqui. Eles estão aqui para eliminar todos nós. Sua voz era frenética, e pela primeira vez, Rafael viu fraqueza onde antes havia desdém. Então, no meio daquele tumulto, aconteceu. O intruso com a máscara branca se virou, apontando a arma para o homem de terno. Lembre-se, a culpa é sua, não minha, e sem hesitar, disparou. A bala alcançou o homem a uma fração de segundo. E tudo se transformou em um borrão de gritos e confusão. Mas quando o homem de terno caiu, o mais chocante aconteceu. A máscara branca escapuliu de sua fungada e revelou um rosto que Rafael nunca esperou ver. Era seu velho amigo Bruno. Rafael! Ele gritou, o desespero em seus olhos. Estamos juntos nisso. Você tem que confiar em mim. Rafael ficou paralisado. Era seu melhor amigo, um homem que havia estado ao seu lado em tantas situações. Como ele se envolvia em tudo aquilo? Antes que pudesse processar, Lúcia agarrou seu braço. Ele não é quem você pensa que é. Com isso, a verdade considerável o atacou como um soco no estômago. Bruno sempre teve segredos. E quão profundos eram esses segredos? Bruno, o que você está fazendo? Por que você está com eles? O veneno na sua voz não era direcionado apenas a Bruno, mas a Lúcia também. O que mais ela escondia? Estamos todos em risco, Rafael. Você não pode confiar em ninguém, nem mesmo nela. Enquanto o tumulto continuava ao redor deles, aquela verdade perfurava Rafael como uma lâmina afiada. Ele olhou para Lúcia, agora com a incerteza tomando conta de seu coração. O seu amor, que já parecia inabalável, estava se desgastando sob o peso dos segredos. Até onde você iria pelo amor? Ressoou em sua mente de uma forma que nunca tinha feito antes. E neste momento tenso, a pergunta tornava-se ainda mais assustadora. A sala estava em caos. O grito do homem de terno ainda ecoava, e Rafael podia sentir o coração batendo como um tambor ensurdecedor. A revelação de Lúcia, sua Clara, despedaçou o que restava de sua realidade. O homem sorria, o olhar de desprezo firme. Ele definitivamente tinha o controle. Mas, antes que Rafael pudesse reagir, algo surpreendente aconteceu. Um estrondo semelhante ao de um trovão reverberou na sala, fazendo todo mundo congelar. As luzes piscavam freneticamente, enquanto um grupo encapuzado invadia a festa. Armados e prontos para a ação. Um deles, com uma máscara branca brilhante, avançou diretamente na direção do homem de terno. E uma onda de choque percorreu a multidão. A missão mudou. A voz do intruso era poderosa, quase reverberante. O homem de terno, que antes estava tão seguro, recuou imediatamente. Espera! O que você está fazendo aqui? Uma fraqueza súbita percorria seu semblante, e Rafael percebeu que até mesmo os mais poderosos tinham seus calcanhares de Aquiles. Lúcia, que parecia ter perdido qualquer controle da situação, girou em direção a Rafael, os olhos arregalados. O que está acontecendo?
Mas antes que pudesse entender a resposta, os novos intrusos dispararam. Um turbilhão de ação e gritos explodiu ao redor. Rafael agarrou Lúcia. Precisamos sair. Ele puxou-a consigo, mas uma série de tiros fez a multidão entrar em frenesi. Cristais de vidro quebraram, e o som parecia uma sirene aguda em meio ao horror. Ele se virou para Lúcia, e o medo a tornava ainda mais bonita, ainda mais vulnerável. Rafael, Ela começou a falar, mas um novo grito fez com que seus olhos se encontrassem com outra direção. Uma mulher com cabelo curto e olhos aflitos estava sendo segurada por um dos homens mascarados. Ana! O nome escapuliu de seus lábios, e um nó se formou na garganta dele. Ana, a irmã de Lúcia, estava em perigo. A mulher que ele achava que era apenas uma figura qualquer na história, agora se tornava vital. Deixa ir! Rafael gritou, o pânico pesando em seu tom. A emoção estava quase insuportável. O homem de terno olhou por cima dos ombros, como se estivesse avaliando suas opções. Você não sabe o que está acontecendo aqui. Eles estão aqui para eliminar todos nós. Sua voz era frenética e, pela primeira vez, Rafael viu fraqueza onde antes havia desdém. Então, no meio daquele tumulto aconteceu. O intruso com a máscara branca se virou, apontando a arma para o homem de terno. Lembre-se, a culpa é sua, não minha. E sem hesitar, disparou. A bala alcançou o homem a uma fração de segundo, e tudo se transformou em um borrão de gritos e confusão. Mas quando o homem de terno caiu, o mais chocante aconteceu. A máscara branca escapuliu para o chão, revelando o rosto familiar de Luana, a melhor amiga de Rafael. Ela tinha uma expressão fria e um sorriso que não se encaixava em sua feição. Surpresa, Rafael? Meia verdade? Pois é, estou aqui para limpar a bagunça. Rafael paralisou. Luana? Não, isso não podia ser real. Ela sempre tinha sido a voz da razão, alguém que ele confiava cegamente. Como você se... Por que você está fazendo isso? A confusão o consumia. Você não entendeu? Era tudo um plano. Você, Clara, Lúcia... Tudo isso foi para me proteger e para fazer você cair na nossa armadilha. O que você acha que eu realmente fiz naquelas viagens? Apenas trabalho? O tom dela estava cheio de desprezo e as palavras cortavam como uma faca. Rafael olhou para Lúcia em busca de alguma explicação. Ela sabia de tudo. O nó na garganta aumentou. Lúcia parecia perdida, seu olhar a misturar dor e decepção. Não é bem assim, Rafael. Eu não sabia que Luana estava envolvida. Mas o que fazia sentido agora? Rafael percebeu que sua confiança em Luana tinha sido uma ilusão. Tudo o que sempre soube, todo momento reconfortante com Lúcia e a amizade que tinha com Luana, caía em ruínas diante dele. A confusão envelopava sua mente, como se todos os laços estabelecidos tivessem se transformado em armadilhas. Luana sorriu, um sorriso enigmático. É melhor você decidir rapidamente em quem confiar. Somos todos jogadores de um tabuleiro, e você agora está entre os peões. A única escolha que você tem é se juntar a nós ou morrer. A sala estava empolvorosa, as pessoas gritando e correndo, mas Rafael só conseguia focar nela. O eco da voz de Luana enchia seu ser. O tempo parecia parar enquanto ele processava tudo aquilo. Ele desejava acreditar na Lúcia que havia amado. Mas a revelação de Luana mudava cada detalhe do que conhecia. Eu quero sair daqui! Ele gritou. Mas a verdade estava muito além do que suas palavras poderiam conseguir. O olhar de Lúcia, um misto de medo e determinação, fez com que ele quisesse lutar.
Mas, ao mesmo tempo, a traição de Luana balançava todo o seu conceito de confiança. O estômago de Rafael revirava, e a pergunta pairava sobre ele com uma urgência palpável. Até onde ele iria pelo amor, agora que todos os personagens de sua vida estavam envolvidos em um jogo traiçoeiro? E com a revelação de Luana, as consequências do que estava prestes a acontecer se tornaram mais sombrias do que nunca. O que viria a seguir? O relógio parecia parar. Clara, agora Lúcia, encarava Rafael. E o homem de terno escuro estava prestes a atacar. "Você não pode escapar, Lúcia!" gritou ele. Rafael estava mais preocupado com o que havia se tornado a mulher que ele amava. A adrenalina pulsava e as chamas da explosão ainda iluminavam o caos ao redor. A fumaça carregava um cheiro de queimado e medo. "Rafael, escute!" Lúcia repetiu, e havia uma urgência em sua voz que ele não podia ignorar. "Você precisa confiar em mim." Mas em quem ele podia confiar agora? Ela era uma agente secreta? Um peão de um jogo maior? A mente dele estava uma tempestade. Antes que pudesse responder, o homem se restabeleceu e se preparou para atacar. O instinto de Rafael disparou. Ele se lançou à frente de Lúcia. "Você não vai tocá-la", gritou. E naquele momento, a força de sua proteção se misturou ao pânico que já dominava a sala. Mas então, de repente, um som estrondoso cortou o ar, como se o próprio edifício estivesse se quebrando. Uma explosão, a poucos metros, fez as luzes piscarem, e o chão tremeu sob os pés deles. O caos se intensificou à medida que a fumaça densa preenchia o espaço, e os convidados, em pânico, corriam em todas as direções. Rafael procurou Lúcia, mas a visão dela estava encoberta pela névoa espessa. Quando a fumaça finalmente começou a se dissipar, uma nova figura apareceu. Um homem alto, com uma barba desgrenhada e olhos frenéticos. Ele emergiu da fumaça, segurando uma arma. Mas o que fez a todos pararem foi o que ele soltou. "Chega! Vocês não vão levar mais ninguém." Rafael, incrédulo, não conseguiu processar a cena. O homem olhou diretamente para o homem de terno escuro. "É você quem está acabando com tudo. Sua hora chegou." As palavras cortaram o ar, e o rosto do homem de terno escureceu em reconhecimento. "Não! Você não pode estar aqui." O terror na voz dele era palpável, e Rafael sentiu como se as peças de um quebra-cabeça se movessem ao redor dele. O homem alto se aproximou, o olhar determinado, e Rafael reconheceu algo familiar. Era Bruno, seu amigo de longa data, mas muito mais do que isso. Os dois sempre foram inseparáveis, desde os tempos de colégio até a vida adulta. Mas ali, tudo parecia diferente. "Bruno, o que você está fazendo? A gente precisa fugir!" Rafael gritou, mas Bruno não parecia ouvir. Ele estava focado no homem de terno. A tensão era insuportável. "Você não pode fazer isso, Bruno. Você não tem ideia do que está envolvido", dizia o homem de terno, com os olhos esbugalhados. "E você não tem ideia do que eu sei", Bruno gritou, disparando a arma com um estrondo. A bala atingiu a parede ao lado do homem, e a sala estremeceu. A comoção era visível, e cada grito de horror ecoava como uma ressaca. Rafael sentiu seu coração disparar. Ele queria entender, mas não podia negar que algo estava muito errado. Então tudo se transformou em um borrão. O homem de terno, agora com o olhar de um ferido por um animal encurralado, começou a se afastar, mas Bruno estava em sua cola. "Bruno, espera!" Rafael gritou, mas ele já estava longe demais. Ele percebeu que, de alguma forma, Bruno parecia estar em controle daquela situação, mas as ações dele estavam colocando todo mundo em perigo. O homem de terno se virou,
a raiva agora intensificada. Vocês não entendem. O que está em jogo é muito maior que vocês dois. Sua vida está em risco, Rafael. E no exato momento em que as palavras ecoaram, um estrondo cortou a sala novamente. Mas dessa vez não era uma explosão ou um disparo. É uma queda. O teto começou a rachar e pedaços da estrutura começaram a desmoronar. Rafael sentiu o chão tremer sob seus pés e instintivamente agarrou Lúcia, puxando-a para mais perto de si. "Vamos!" gritou ele. Mas no fundo, uma nova onda de pânico subiu. O homem de terno, em sua fúria, estava prestes a fazer um movimento final. Rafael se virou para Lúcia e Bruno, sem saber como as coisas tinham chegado a esse nível de caos. As relações que antes eram claras, agora estabanizadas pela desconfiança e o terror. Ao olhar para Bruno, o coração de Rafael pulou. O que ele não estava dizendo? E por que ele estava ali? O cheiro de fumaça e queimado enchia o ar. Mas a pergunta que martelava sua mente era uma: seria Bruno um amigo, um aliado ou um inimigo disfarçado? E assim, em meio ao desespero, o que Rafael realmente sabia sobre quem estava ao seu lado? A fumaça ainda pairava no ar, enquanto Rafael puxava Lúcia para mais perto. O coração dele batia forte de medo e confusão, mas ele precisava se manter firme. O salão ainda estava em caos. Gritos, ecos de choque se misturavam com o som dos convidados correndo. "Bruno, para onde você está indo?" Rafael gritou. Mas seu amigo já estava longe, cercado pelos intrusos mascarados. A tensão pairava como uma nuvem negra, e o tempo parecia ter parado. "Eu vou resolver isso!" Bruno respondeu, mas a determinação em seu tom fez o estômago de Rafael reviar. Ele olhou para Lúcia, que parecia pronta para desmoronar. A verdade tinha produzido fissuras profundas entre eles. "Rafael, por favor, confie em mim!" Lúcia implorou, mas a urgência em sua voz estava carregada de desespero. Ele queria acreditar, mas a realidade era difícil de ignorar. "Você fez parte disso, de todo esse esquema." "Não, eu não sabia. Eu só queria te proteger." Ela quase chorou, e Rafael viu a fragilidade dela. Mas o que isso significava? A dor que havia se instalado entre eles parecia insuportável. Enquanto Bruno tentava desarmar o caos, a polícia chegava, sirenes cortando a noite. O homem de terno escuro teve seu olhar alterado. Ele sabia que estava cercado. "Você acha que pode escapar disso?" Sua voz tinha um tom de desespero. "O que você fez com a nossa família?" Bruno rosnou, e o confronto estava prestes a se intensificar. Rafael também sabia que a situação era perigosa, mas não podia ficar parado. Ele precisava agir. "Vamos sair daqui!" Rafael puxou Lúcia, mas antes que fizessem movimento, uma explosão repentina de luz preencheu o salão. Os dois foram lançados para o chão. O teto começava a desabar, e isso fazia tudo desmoronar ainda mais. Enquanto as luzes piscavam, Rafael e Lúcia se olharam. A adrenalina agora era uma mistura de medo e determinação. "O que vamos fazer?" Rafael perguntou, a ânsia na voz. "Precisamos nos afastar dele. Ele quer acabar com tudo." Lúcia respondeu, firmando os ombros. Rafael fez uma leve afirmação com a cabeça. Era agora ou nunca. Bruno e o homem de terno tocaram palavras afiados, mas em um movimento rápido, Rafa sentiu o chão tremer. Ele e Lúcia se levantaram, o olhar focado na saída mais próxima.
A última coisa que eles queriam era serem pegos. Não olhem para trás! Vamos! Rafael gritou, puxando-a pelo braço. Sem hesitar, eles se lançaram para fora do salão. A estrutura estava caindo ao redor deles, e o lamento da saudade os abalava. Quando finalmente chegaram ao ar livre, a visão das luzes de sirenes e o som da polícia soando parecia um alívio. Rafael soltou um suspiro profundo, ainda ofegante. Conseguimos! Ele sussurrou. Mas e a nossa história? Lúcia questionou. A expressão em seu rosto mesclava dor e esperança. A resposta não era tão simples. Mas naquele momento, estar vivo era a única certeza que tinham. Não importa o que acontecer, eu ainda estou aqui, Rafael declarou, olhando diretamente nos olhos dela. Seria essa a base sobre a qual poderiam reconstruir? O homem de terno foi preso, a polícia esmagando qualquer chance de escape. Mas Rafael ainda sentia a pressão de todas as mentiras e segredos. No fundo, ele queria que tudo fosse diferente. Agora, com o peso do que aconteceu, a estrada adiante parecia cheia de incertezas. O cenário estava mudando. A noite ainda era jovem, mas as expectativas não pareciam ter espaço enquanto um novo dia se aproximava. E agora, o que faremos? Lúcia perguntou, a voz trêmula. Rafael olhou para o horizonte, a luz começando a aparecer, e ele percebeu que ainda havia um caminho a seguir. Mesmo em meio ao caos. Um dia de cada vez, ele respondeu, entrelaçando os dedos nos dela, enquanto uma faísca de esperança começava a se acender. As chamas no passado poderiam queimar, mas o futuro ainda era incerto. Agora é a sua vez de agir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Você deve também inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final emocionante. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de agir.